No mês do aniversário de Goiânia, vamos falar sobre a vida e obra de uma pessoa que registrou os primeiros momentos da construção da nossa capital. Mas a obra do nosso personagem não se resume ao começo de Goiânia. Ele fotografou pessoas, paisagens, outras cidades e também a guerra. O nosso personagem é Alois Feichenberg. E para falar sobre a obra deste pioneiro de Goiânia, vamos conversar com o filho dele, Kurt Feichenberg. Olá, Kurt, prazer ter você aqui no TBC Memória. Obrigado e o prazer é todo meu. Kurt, seu pai nasceu na Áustria em 1908, veio para o Brasil em 1925, portanto ainda garoto, com seus avós, com os pais dele. E qual que foi a ligação dele com Goiânia? Eles foram para São Paulo primeiro para aparecer aqui em 1936 e ter uma das fotos mais simbólicas da construção da cidade. Ele sempre contava que ele gostava de aventura. O Brasil era mato, né? Tirando os grandes centros, o Brasil era mato. E ele gostava dessa parte de aventura, de viagens. E acabou parando por aqui, acabou viajando bastante pelo Centro-Oeste, não só Goiás, e acabou gostando daqui. Foi e voltou e terminou aqui. Essa foto famosa do carro de bois na Praça Cívica, no comecinho, em 1936, ele estava de passagem por aqui, como é que foi? Foi por acaso isso? Ele era funcionário, ele acabou virando funcionário do Estado, né, do governo do Estado, acabou morando no Palácio, o estúdio dele era no Palácio, ele lavava as fotos num córrego que passava próximo ao Palácio, no fundo do Palácio, e ele acabou trabalhando lá, né, e depois acabou gostando, ficou alguns anos aqui, voltou para a Europa, caiu no meio da guerra lá, era fotógrafo do exército lá. Qual exército? Alemão. Alemão. A arma dele era uma teleobjetiva montada, um teleobjetivo de 1 metro, montado em cima de um jipe com a câmera fotográfica. O disparo dele era fotográfico, né? O tiro que ele dava era fotografia. E acabou depois voltando para o Brasil, ficou um tempo em São Paulo e acabou em 60 vindo de vez para cá com a família já. Eu, meu irmão, minha mãe, que ele conheceu no Brasil, casaram-se no Brasil, e viemos os 4 para Goiânia em 60. Aí os Feichenberg se solidificaram em Goiânia. Exatamente, e ficou por aqui, acabaram falecendo os 2 aqui, os 3, né? Ficou só eu, e acabei fazendo a família aqui também. Vamos indo e voltando no tempo. Esses primórdios de Goiânia, algumas fotos interessantes, como por exemplo, um acampamento perto do córrego Botafogo, que se a gente vê hoje, ninguém vai conseguir imaginar o que é hoje, né? Tem 2 fotos, são até parecidas. Uma delas é o Mercado Central, que era próximo ali, e outra era acampamento de pessoas mesmo, de moradores ali. Não tinha muita coisa de edificação, então as pessoas moravam nessas choupanas ali, né? E o Mercado Central era formado desses ranchos também. E algumas dessas fotos foram feitas por ele também ali. Ele conta para vocês, contava, aliás, como é que era o processo de fotografar dele, por exemplo, ele tinha muitos equipamentos ou era muito mais sensibilidade, como que era? Eu acho que ele nunca teve muito equipamento, muita sofisticação em equipamento, era mais sensibilidade. Aqueles primeiros negativos eram em vidro, não era em celulose como é hoje, eram em vidro, né? E ele tinha uma máquina simples, era uma Leica, e depois acabou com as Rolleiflex, com as Yashica, aquelas 6x6, né, de filme 120, que não era um equipamento sofisticado, mas ele ficava, muitas vezes, a gente ficar meio impaciente com ele. Ele tinha paciência de esperar uma nuvem chegar no ponto que ele queria para compor aquela imagem que ele achava que ia ficar bacana. Ele passava o tempo todo esperando aquela nuvem chegar naquele lugar para compor essa imagem. Então, eu acho que era mais sensibilidade do que equipamento. Tá, e ele continuou fotografando Goiânia até a morte dele? Ou foi só aquilo no começo? Não, ele fotografou. Goiânia foi o tempo todo aqui, né? Ele não era só de paisagem, era de pessoas, de casamentos, de inaugurações,
acompanhou a construção da Cachoeira Dourada, a quarta etapa toda. Então ele acompanhou Goiânia em diversos aspectos, onde a fotografia era necessária, né? Diferente do que é hoje. Hoje quem tem o celular é fotógrafo, né? Ou acha que é, né? Ou acha que é. Essa é a Exato. questão. Então ele fotografou tem muitas fotos simbólicas que ele criou. Ele era muito dos artistas plásticos, dos pintores, dos escultores. Ele militou muito nesse meio também. Ele fez muitos catálogos, fez muitas exposições desses artistas, era bem conhecido no meio. Então ele fez todos os aspectos que necessitavam de uma fotografia, ele estava junto. Parece uma foto que virou quase que um padrão da Cora Coralina, que foi ele que fez também, né? E a gente vê de vez em quando essa foto circulando, algumas fotos da Cora Coralina circulando. Ela ficou, sabe, uma foto, ela ficou tão jovial, ficou, sabe, diferente. Jovial mesmo. Sabe, então ficou muito bonita, o fundo ficou bacana, ela ficou toda, o cabelo dela, tudo ficou bonito, então ficou uma foto bacana dela, uma das fotos bacanas dela. Agora, nesse ping-pong do tempo que nós estamos fazendo, vamos voltar praticamente antes de Goiânia. Ele também fez fotos numa colônia germânica de alemães no município de Goiás. Como é que foi isso? A colônia de Uvá, que existe até hoje, não naquela proporção, mas existe. Eu não sei como, porque ele viajava a cavalo ou de carro, e ele viajou, tem muitas fotos de garimpo na região de Goiás, e essa colônia de Uvá ele fotografou também lá. Então tem muitas fotos do interior de Goiás, diversas pessoas trabalhando, garimpando, trabalhando em serraria, mas tudo coisa manual, que não existia muita ferramenta. E ele tem esse acervo todo, hoje está no Museu do Imagem do Som, né, do Estado. Sim, é sempre bom ressaltar que o MIS é um parceiro nosso aqui do programa, inclusive no fornecimento de imagens. Muitas dessas imagens que nós estamos mostrando no programa você cedeu para o MIS, né, e o MIS disponibiliza. Existe uma sala, foi feita uma sala, foi um trabalho incrível do museu, foram 3 anos de catalogação do material dele, do acervo dele, 30 e tantas mil negativos, outro tanto de fotografias. Isso tudo acabou no museu, está aberto para visitação. De vez em quando tem pessoas, tem empresas que precisam de alguma foto, então estão à disposição das escolas. É bacana isso lá, é um trabalho. Eu nunca vi o cuidado que se tem com esse acervo, com esse material, o cuidado de manuseio disso tudo. Então ficou bem melhor acondicionado do que na minha casa, que não tinha esse cuidado todo. E o mais importante, disponibilizado, exatamente, né, para o conhecimento. Sem custos, para a pessoa, para as escolas, para todo mundo pesquisar à vontade. Ficou muito melhor do que ficar guardado na minha casa, e ficou à disposição do público em geral. Agora me ajuda aqui na memória, eu estou pensando aqui, quando você respondia, eu não me lembro, né, de ver alguma foto de seu pai, Alois Fattenberg, colorida. Ele fotografou colorido também? Não, fazia sim. Fazia. O preto e branco ele revelava em casa mesmo. Nós tínhamos um laboratório lá, onde eu aprendi também a trabalhar. Ele tinha esse laboratório. Agora a colorida era feito fora. A revelação era feita fora. Mas ele trabalhou muita coisa colorida também. Mas se você analisar uma foto preto e branco bem feita, ela é mais bonita do que a foto colorida. Ela é mais representativa, tem mais profundidade do que uma foto colorida. Sim, todo mundo que entende fotografia, né, no caso, acaba realmente falando isso. Bom, teve um período da vida dele, você já comentou, ele voltou para a Europa, esteve na guerra, mas ele teve também, parece que na ilha de Creta e na Grécia também. Como isso, é que foi essa passagem? Ele passou um tempo lá. Ele fez inclusive um livro, editou um livro, escreveu um livro que eu descobri, eu tinha um exemplar que está lá no museu, e eu descobri há poucos dias, pesquisando na internet, esse livro está à venda numa biblioteca na Europa, um exemplar desse lá. Então ele fez esse trabalho, ele andou pela Europa, vários países lá, fotografando todas as pessoas, a paisagem e a ilha de Creta também. E assim como andou no Brasil, no sul do país, ele teve o Zeppelin, quando esteve no Brasil, tem muita foto de São Paulo na década de 40, 50. A gente vê, tem uma foto dele interessantíssima no Vale do Anhangabaú, que
Com o rio dentro da rua, né? Exatamente, enchente, né? Exatamente. Eu fui até procurado há poucos dias, o Sesc em São Paulo quer fazer uma exposição sobre as fotos dele daquela época de São Paulo. Então, a utilidade desse acervo hoje disponibilizado ao público vai ser usado também numa exposição em São Paulo. Agora, voltando à época da guerra, você falou que, lógico, a arma dele era máquina fotográfica. Por que ele resolveu? Ele estava morando na Europa e foi alistado? Como é que foi? Não, exatamente eu não sei como foi. Eu sei que ele estava no Brasil, resolveu que tinha que, não sei, ele tinha que ir para a Europa. E começou a guerra lá. E acabou. E depois mandaram ele embora porque ele tinha pegou uma doença tropical, não sei se era alguma doença tropical que o europeu não gosta. Né? Aí dispensaram, ele saiu e voltou para o Brasil depois. Né? E aí acabou ficando aqui de vez. Aí ele passou por São Paulo e depois veio para Goiás e criou raiz aqui. Alguns anos em São Paulo, em 1960 para cá nós moramos aqui de vez. E, por exemplo, ele tinha mercado em São Paulo, fora do Brasil, por que ele optou por Goiânia? Ele falava pra gente que a vida em São Paulo começou a ficar muito agitada, a cidade ficou grande demais, ficou muito agitada. E com isso ele gostava de calma, gostava de mato, gostava de aventura no mato, coisa mais calma, né? E aí a cidade começou a ficar grande demais para ele. Ele resolveu que vinha para cá. Teve um amigo dele, advogado Divino de Oliveira, que trouxe ele para cá. Trabalhou em alguns órgãos de imprensa aqui e acabou ficando aqui. E acabou, nos últimos anos ele achava que Goiânia estava ficando grande demais, agitada demais para ele também. Mas acabou aqui e eu acho que muito bem aqui, gostou de ficar por aqui. Tanto é que nós ficamos de vez aqui também. E no cenário político, ele fotografou políticos, ele prestou serviço para governos, como é que foi isso? Ele foi fotógrafo de vários órgãos de governo. Cotelgo naquela época. Cotelgo que hoje era Telegoiás. Eu nem sei o que, eu acho que acabou. Fatiada aí, Detelgo, né? Cotelgo, Embratel, né? uma coisa isso, assim. Brasil Telecom, nem sei mais o que virou. Então, a CELG, a quarta etapa da Cachoeira Dourada, ele fotografou a construção toda, desde o fechamento da barragem da Cachoeira Dourada. Ele trabalhou para vários órgãos, mas só assim, o próprio CERN, era CERN. A CERN aqui, que CERN. É hoje, né, ABC. Mas políticos, ele fotografava políticos também? Políticos também, várias vezes, várias solenidades. E a foto oficial do governador Irapuã Costa Júnior, a foto aquela que você leva para as repartições do Estado, foi ele que fez, aquela foto oficial é dele. Então foram vários políticos que ele fez, mas eu me lembro dessa do Irapuã. Curte, para encerrar, escolhe aí 2, 3, o que você quiser, a quantidade, de fotos dele que você mais gosta e que ele mais gostava. Pega 2 que você gosta e 2 que ele mais gostava. Aquela do carro de boi, os bois puxando o rolo compressor na Praça Cívica, aquela é mais vista, né, mais lembrada. Essa da Cora eu gostaria também. Tem não é autorretrato, alguém tirou dele, não me lembro quem foi, ele com a piteira. O equipamento dele era o chapéu, a bolsa com a máquina fotográfica e a piteira com o cigarro. Então, para encerrar, nada melhor do que encerrar mostrando uma foto do fotógrafo sendo fotografado. Curte, muito obrigado, agradeço você ter vindo aqui ajudar a preservar um pouco a memória de nosso estado. Eu que agradeço e fico muito comovido e agradecido a vocês, principalmente a você, pela lembrança, pela revivação da lembrança dele. Com certeza ele merece. Obrigado. TV Brasil Central, ajudando a preservar a memória de Goiás.